Glória a Deus. Louvado seja Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Peço a todos que abram a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Amém? Vamos fazer a leitura no capítulo 2. Acharam? Amém? Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Podem tomar um assento, vocês. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura de onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? É mais fácil dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então, levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Palavra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Na quarta-feira ouvimos uma palavra gratificante falando a respeito da fé. E eu fiquei pensando a respeito, de como muitas vezes nós, que dizemos ser filhos de Deus, denominados cristãos, crentes, deixamos de exercer a nossa fé. Às vezes em pequenas ações, em pequenos atos, outras vezes em grandes ações, porque assim como o pastor falou, é fácil glorificar o nome do Senhor quando tudo vai bem, quando as coisas correm de acordo com a nossa vontade, Então a gente se alegra, fica animado, glorifica a Deus, salmodia, vem à igreja, canta, louva, expressa a nossa gratidão a Deus sem nenhuma hesitação. Mas quando as coisas não vão tão bem assim, a primeira coisa que acontece conosco, a nossa afeição ela já fica mais murcha, meia cabisbaixa, entristecida, a ponto de outras pessoas notarem que a gente não está bem. E veja como é interessante, porque aqui não sabemos especificamente como estava aquele paralítico. Nós sabemos que era um paralítico que foi levado por 4 homens. Então, acreditamos nós que eram 4 amigos que estavam levando aquele homem numa maca. E veja que a palavra do Senhor vem dizer que era uma multidão de gente, um amontoado de gente, que eles não conseguiram chegar à porta. Então, eu penso que da onde o paralítico morava até onde Jesus estava, em Cafarnaum, ensinando, levando a palavra, aquele paralítico foi e já no seu íntimo pensando: mas será
que realmente vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou sair dessa situação? Mas aqueles que o levaram, creio eu que sim, eles tinham muita fé de que alguma coisa iria acontecer. Porque se assim não fosse, eles não sairiam do lugar onde estava o paralítico, atravessaria, né? Eu acredito que a Bíblia não fala, mas se era perto ou se era distante, mas andar pelo meio de uma multidão e ao chegar na porta, se deparar com um impedimento. Talvez eu e você muitas vezes desistimos logo no primeiro obstáculo. E a Bíblia vem aqui dar um ponto muito fundamental, que a gente não pode desistir logo no primeiro empecilho que aparece na nossa vida. Então eles tiveram uma visão. Jesus está em sua casa, Jesus está ensinando. Então, se eu levar, pensaram eles, se eu levar o nosso amigo paralítico até ele, haverá a cura. E assim eles fizeram. E se deparando ali com aquele impedimento, aquilo não foi empecilho para eles prosseguir com aquele objetivo, com aquele alvo, que era que aquele homem fosse levado até Jesus. Então, eles foram pelo telhado, pela parte de cima. As casas de antigamente tinham essa entrada pela lateral que dava no teto. E não tem detalhes de como foi, mas eu imagino que não foi fácil eles andarem com um acamado para subir no telhado, para que assim Jesus pudesse ver aquele homem, assim aquele homem pudesse ter um encontro com Jesus. Quantas vezes eu e você desistimos? Quantas vezes é tão próximo de nós a nossa vitória, aquilo que a gente pede ao Senhor, mas mesmo assim, quando vem qualquer coisa, um impedimento, a gente desanima, a gente fica esmurecido, a nossa afeição já muda. E a palavra vem nos dar este ânimo, né? Este ponto, que a gente não pode desistir. Não pode desistir por nós e também não pode desistir pelos nossos. Porque aquele homem foi carregado até Jesus. Se os amigos deles desistissem, o que seria da vida dele? Sem chegar até o mestre. E assim ele desceu pelo teto e Jesus o viu. E qual foi a primeira expressão do Senhor? Filho, deu a ele a paternidade. Trouxe de volta a ele a paternidade. Tem de bom ânimo. Se anime. É a palavra do Senhor para mim e para você. Tem de bom ânimo. Se anime. Porque ainda que a multidão tente te paralisar, o Senhor usa de seus meios, de suas estratégias para te ver, para falar com você, para te alcançar. Não há impedimento que o Senhor não consiga, não possa e não queira resolver em favor da minha e da sua vida. Tem de bom ânimo. É a palavra do Senhor para mim e para você. Ali ocorreu a primeira cura na vida daquele paralítico. E algo maior foi quando o Senhor olhou para os demais e falou da fé deles. Grande é a fé que eles tinham. Porque assim, era muito difícil, né, igreja? Vamos nos colocar ali naquela situação. Nós temos uma pessoa conhecida paralítica, sabemos que Jesus está ao lado, temos conhecimento disso. Então a primeira coisa é a gente levar aquela pessoa a informação de que Jesus pode curar, Jesus pode salvar, Jesus pode transformar. E eu e você somos os instrumentos usados pelo Senhor para levar essa mensagem. Porque quando estamos numa situação difícil, abatido, oprimido, não queremos ouvir absolutamente nada. Quem dirá ter forças de ir até o Senhor? E é por isso que Deus coloca pessoas para nos levar até Ele. Eu já fui levada até o Senhor, e você? Então o Senhor conta comigo e com você para ser vasos, instrumentos usados por Ele,
para poder alcançar essas pessoas. As demais coisas fica a critério, fica no posicionamento do próprio Senhor. A preocupação deles era levá-lo, e assim eles fizeram. E não desistiram no primeiro impedimento, não desistiram na primeira situação que aconteceu. Muitas vezes, a multidão atrapalha a nossa vida. Veja que a multidão seguia Jesus, mas a multidão seguia Jesus muitas vezes por aquilo que Jesus podia oferecer a eles. Mas neste texto, o Evangelho vem dizer que Jesus ensinava. No outro evangélico sinótico fala que Jesus tinha com ele o poder para trazer a cura. Mas o foco ali não era a cura, o foco ali era ensinar. Então, ao chegar naquele lugar, por que não houve ali abertura de caminho para aquele paralítico entrar? Porque muitas vezes a multidão atrapalha. Não teve também impedimento, Bartimeu, de chegar até o mestre? Quem impediu? A multidão. E aquela mulher do fluxo de sangue, que também não conseguia chegar até o mestre por causa da multidão. Então, eu entendo com isso, eu venho aprender pelo Evangelho que nós precisamos ser seletivos nas nossas escolhas, escolher bem com quem nós devemos andar. Porque a má escolha pode nos afastar de Cristo, ao invés de nos deixar aproximar dele, ao invés de nos levar, faz o contrário, nos afasta. Não é verdade? Muitas pessoas não incentivam a gente na caminhada cristã. E não são estranhos, às vezes até gente da nossa própria casa, do nosso sangue, familiares, põe tanto impedimento para você e eu seguir ao Senhor, levar a palavra, estar congregando, estar aqui cultuando a Deus, que nós desanimamos mais e mais. Ao invés de nos ajudar a nos achegar a Cristo, eles nos atrapalham, são os empecilhos, são as multidões. Mas, na quarta-feira nós ouvimos também que não há impossíveis para Deus, não com essas palavras, mas que independente da situação, o Senhor pode atuar e mudar aquilo. Basta a gente ter fé, basta a gente crer. Precisamos crer. E aqueles 4 homens creram que, levando o paralítico até Jesus, ele tinha o poder de mudar aquela situação. E assim foi. O Senhor tratou, curou a alma dele. Tem de bom ânimo a cura espiritual. Amém? E naquele momento, os mestres da lei, os fariseus que estavam ali observando o ensinamento do mestre, né? Porque no Evangelho de Marcos vem relatar que vieram gente de todos os povos, de todas as aldeias. Então era muita gente, por isso essa multidão inteira. Então eles estavam lá observando, para no momento oportuno criticar, no momento oportuno levar o Senhor a juízo, a julgamento. E quando ele disse, tem de bom ânimo, e mais depois no versículo 5, ele diz assim, vendo a fé que eles tinham, ele colocou no plural, Jesus colocou no plural, então não disse se era só do paralítico. Eu creio que a fé que Jesus está falando era dos 4 amigos. Disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Porque Jesus tinha autoridade, tinha poder para perdoar pecados. Então veja bem, os amigos tiveram uma visão de levar aquele homem para receber a cura física. Jesus tratou o íntimo, Jesus deu a ele a sua cura espiritual. O que quer dizer que Jesus deu a ele muito mais do que aquilo que ele precisava. Porque é o Senhor que conhece o meu e o seu íntimo e Ele sabe da cura que a gente precisa receber. Os nossos olhos são limitados. Nós temos o hábito de ver apenas aquilo que de imediato. Somos imediatistas. Mas o Senhor é aquele
que vê o corpo, a alma e o espírito. E quando ele trata por completo. A obra do Senhor é completa. E não é diferente na minha e da sua vida. Tantas vezes viemos na igreja atrás de uma solução. Por qualquer que seja o problema, uma solução por um problema físico, por um problema até mesmo espiritual, um problema financeiro. E o Senhor vem e nos trata, lava a nossa alma. E deixamos de ser paralíticos e saímos daqui andando, feliz, salmodiando, com a alma leve, com a alma transbordante, crendo, tendo fé que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Mas não são muitos que se alegram com a minha e com a sua vitória, com a minha e com a sua cura. Os fariseus ficaram ali observando Jesus e querendo um ponto de erro dele para poder levar a julgamento. E quem é esse que perdoa pecados? Sabemos que somente Deus perdoa pecados. Então, na minha e na sua deficiência, na minha e na sua debilidade, no nosso momento mais frágil, no nosso momento mais delicado da nossa vida, Deus mostra o seu poder e a sua autoridade para mim e para quem quer que esteja ao nosso redor. Tudo isso para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, para dizer que Ele é Deus. Precisamos ser seletivos com as nossas companhias. Por quê? Porque foram os 4 homens que o levaram até o mestre, e assim o Senhor fez a obra completa na vida daquele homem. Amém? E neste texto eu pude tirar algumas lições, né? E a primeira dela é que o perdão do Senhor supera a cura física. Por quê? Antes de mais nada, o Senhor, com o seu poder, com a sua autoridade para perdoar pecado, né, que ele disse ainda, ele respondeu aos fariseus, né, o que é mais fácil? Perguntou ele. Dizer ao homem, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. E é interessante que o Senhor, naquele momento, é tão glorioso, né, aquele momento, que ali ninguém podia negar que ele era o próprio Deus. Porque Deus é o único que tem poder para perdoar os meus e os seus pecados. Ele é o único que tem essa capacidade. E muitas vezes precisamos ser curados pelos nossos pecados e depois ser perdoados fisicamente. E somente Deus tem o poder de perdoar. Não é o pastor, não é a pastora, não são os obreiros, o presbítero, ninguém nesta terra, somente Deus tem poder para perdoar. E Ele é perdoador dos nossos pecados. E é engraçado que o Senhor nos chama, mesmo sendo pecadores, como filhos. Ele olha para mim, olha para você lá no íntimo e ainda vê a paternidade dele em nós, chamando-nos como filho para voltar novamente, né, aos seus braços. E aquele homem, sendo perdoado, depois ele recebeu a ordem: levante-se, pegue a sua maca e ande. E ele saiu dali andando, levando a sua maca. Saiu de lá animado e saiu de lá perdoado dos seus pecados. Quem gostaria de receber este perdão, este ânimo do Senhor e essa cura em sua totalidade? Quantas vezes precisamos, carecemos do perdão do Senhor, e por não ter forças de se achegar até a Ele, estamos cada vez mais distante da sua presença. E é por isso que sempre precisa de alguém para nos ajudar. Precisa de alguém, muitas vezes, para nos carregar até Jesus, porque a gente está tão abatido que a gente não tem força. E o Senhor usa de pessoas para nos levar até Ele, assim como fez aqui, no caso desse homem, né, desse paralítico. O perdão foi dado a ele, a paz interior dele foi restaurada.
E ali o nome do Senhor foi glorificado perante todos que estavam ali, inclusive com aqueles mestres da lei, que nada podia negar a respeito da divindade, da autoridade do mestre naquele local. Amém? Vamos ler Marcos, a partir do 6 e o 7, novamente. Marcos 6 e 7. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus é aquele que sabe dos pensamentos, que sonda o coração, o íntimo. E Jesus já deu a resposta daquilo que eles estavam falando. Então, igreja, muitas vezes as pessoas estão em volta, os impedimentos, as multidões estão em volta, duvidando de quem é Jesus na sua vida, de quem é Jesus na minha vida, de como Jesus atua no meu e no seu íntimo, no nosso dia a dia. Mas Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. E nós não podemos deixar de declarar isso constantemente. Não podemos deixar que vozes, que pessoas camuflem quem é Cristo na nossa vida. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é imutável, Ele é Deus, perdoador de pecados. Amém? Então a autoridade de Deus não pode ser questionada, jamais. Não podemos duvidar, é necessário ter esta fé com constância, sem duvidar. O verso 10 diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu digo-lhe, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Então ali foi a prova de que o Senhor é Deus, de que o Senhor tem todo o poder e de que a autoridade está sobre o nome de Jesus. Amém? E o terceiro ponto é o poder da fé. A fé individual e a fé coletiva, né? Então é o ponto onde os amigos, sabendo da deficiência daquele homem, não hesitaram em levar até o Senhor Jesus. E um ponto principal aqui é, muitas vezes, estamos dentro de uma situação, conhecemos alguém e nós estamos vendo que ela não tem força para chegar até o Senhor. E chegamos até incentivá-la, chamá-la, mas como a gente não vê reação da pessoa, a gente desiste. E aqui, o texto vem nos ensinar que não podemos desistir de ninguém. Precisamos ter fé, e muitas vezes a nossa fé tem que ser por nós e pelos outros. Porque o Senhor glorifica. E o Senhor faz a cura, talvez nem fosse pelo paralítico, mas pela fé dos demais. Então não desista de orar por aqueles que você tem clamado. Não desista de orar pela sua família, pelo um conhecido. Não desista de orar pelo seu ministério, por alguém na igreja. Não desista de orar por aqueles que estão à sua volta, que nós sabemos que carecem de uma oração, carecem de uma atitude. Porque olha o que diz em Hebreus, coloca para mim, por favor, 11:6. Hebreus 11:6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que o recompensa aqueles que o buscam. E para toda fé precisa de o quê? De uma ação, porque a Bíblia também nos ensina que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então a gente precisa ter fé e agir, precisa ter fé e ter atitude de ajudar as pessoas, porque se aqueles homens tivessem somente fé, o paralítico continuaria acamado lá na casa dele e não se achegaria ao Senhor daquela forma. É claro que o Senhor tem outros meios de alcançar todas as vidas, todas as causas, mas nessa situação eles tiveram fé, tiveram ação, tiveram uma fé ativa e foram até o mestre, levaram um amigo até o mestre.
Precisamos de pessoas assim. Precisamos ser assim também na vida das pessoas, atuante. Não desistir de ninguém. Por mais difícil que pareça, por mais às vezes cansativo que seja. Porque tem pessoas que não se ajudam, é fato. Quem não conhece, gente difícil de lidar. Mas para Deus não existe impossíveis. E o Senhor é aquele que te usa como um instrumento para poder transformar as vidas, para poder levar vidas até Jesus. O título dessa mensagem é Sua fé pode levar alguém a Cristo. E pode mesmo. Pela fé nós podemos todas as coisas. Está em Hebreus. Amém? Tiago 2,17 que diz, né? A fé sem obras é morta. Coloca aqui, vamos fazer a leitura. Então, a verdadeira fé, ela expressa uma ação, ela expressa uma atitude. Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, igreja, somente ter a fé e não fazer uso para si próprio ou em benefício dos nossos irmãos, por amor, essa fé, ela vai ser o quê? Morta. Né? E o Senhor se alegrou com a atitude daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico até ele. Assim também o Senhor espera de mim e de você que a nossa fé ativa leve pessoas até ele. Nós temos este poder por meio da palavra do Senhor, por meio da fé, do Espírito Santo, de ser ferramentas para alcançar vidas e levá-las até Cristo. E Deus conta comigo e Deus conta com você para isso. É para a gente refletir quantas pessoas eu já levei até Jesus. Quantas, no meio da minha caminhada, quantos convites eu já fiz a pessoas para irem até a igreja, para assistir um culto, para vir numa oração. Essa é uma fé ativa. É a fé que, mesmo sabendo que a pessoa está ali, sem acreditar em nada, o Senhor é capaz de mudar, de transformar aquela vida. Não por você, mas pela fé. Pela fé e porque somente Ele tem autoridade, poder para perdoar pecados e transformar almas. Amém? Gálatas 6, no verso 2. Diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim se cumpra a lei de Cristo. Ele não podia andar, então eles o levaram até Cristo. É o que eu acabei de falar, muitas vezes a pessoa não tem força por si só. E é aí que a gente entra, é aí que a gente atua, levando uns aos outros, carregando o fardo, porque dividido fica mais leve, não é verdade? Quantas vezes não podemos lidar com uma situação, não temos a capacidade, né, de lidar com uma situação ou outra, mas vem um amigo e nos ajuda, nos dá uma visão, abre a nossa mente e nos lembra que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que Deus é o Senhor das nossas vidas, e aquilo ali já anima a mente dele, o coração dele, dá ali uma esperança. Então é sobre isso. Existem problemas nas nossas vidas que a gente fica derrubado. Existem situações na nossa vida que sozinho a gente não consegue. E a gente se esquece que tem um Deus Todo-Poderoso capaz de nos tratar por completo. E neste momento é fundamental você e eu estar ao lado de amigos verdadeiros, amigos fiéis, amigos de Cristo, que leve você a verdadeira palavra, dê uma palavra de bom ânimo, para que o Senhor possa atuar na sua vida, na minha vida. Amém? E amigos de fé, amigos verdadeiros, não vão desistir na primeira dificuldade. Não vão te largar na primeira dificuldade, assim como o mundo faz.
Assim como o mundo já fez comigo e com você. Assim como muitas vezes até as próprias pessoas das nossas famílias fazem conosco. Nos viram as costas por coisas pequenas. Amigos de verdade, eles oram sim por você, mas eles te incentivam a não desistir da caminhada. Eles te ajudam a se achegar até Cristo e, se preciso for, eles te carregam. Porque eles sabem que é necessário levar o fardo uns dos outros. Provérbios vem dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Temos esses amigos? Estamos sendo esses amigos, né? Eu acredito que é a pergunta principal. Temos sido amigos mais chegados que irmãos? Ou amigos só quando tudo vai bem? E na hora da dificuldade, cada um com seus problemas. Cada um por si e Deus por todos. Então precisamos ser fiéis também com os nossos irmãos. Afinal de contas, não somos um único corpo? Num único espírito? Então precisamos ser bons amigos também. E saber que, se necessário for, não apenas orar, não apenas incentivar, mas carregar mesmo o nosso irmão que não está podendo, que está paralítico, para que ele se achegue a Jesus, para que Jesus faça ali uma cura por completo. Então, quando aquele homem pegou aquela maca, igreja, e se levantou e foi para casa, qual será a reação daqueles amigos? Eu sairia atrás dele saltitando, pulando e dando glória a Deus. Porque a alegria dele, com certeza, ia ser a minha alegria também. Então, o que a gente aprende com isso? Que quando nosso irmão receber uma vitória, uma cura, nós precisamos nos alegrar totalmente, como se fosse conosco também. Porque assim o Senhor se alegra com a nossa atitude. E é muito bom quando a gente vê que alguém foi alcançado pelo Senhor. Não é bom quando alguém recebe Jesus aqui como seu único e verdadeiro Salvador? Eu creio que a igreja toda fica tomada de uma emoção, tomada de uma alegria inexplicável. Porque é uma resposta do próprio Espírito que o Senhor atua em todas as situações. Então, quão alegre foi aquele momento. Então precisamos buscar essa alegria em nós também. Eu creio que na hora que aquele homem saiu e chegou lá para sua família, com espanto eles ficaram, né? Então assim, precisamos almejar a alegria para a vida de todas as pessoas. Torcer por elas e lutar com elas a luta que cada um tem diariamente. Para quando elas alcançarem a vitória delas serem a nossa também. Para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Porque em tudo isso é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Olha Jesus ensinando e vendo ali o sacrifício, né, daqueles homens. Até que aquela corda, não sei se era uma corda, aquela maca desceu pelo teto. E o Senhor se alegrou. Meu filho. Né? Talvez nem ele tivesse tão animado assim. Mas o bom ânimo, que foi uma palavra dita pelo Senhor, entrou na alma, no coração e ali fez morada. É assim também na nossa vida. Receba a palavra de bom ânimo do Senhor. Tome posse disso. Se alegre o seu coração. Não deixe que as dificuldades, as lutas, os impedimentos, a multidão te deixe esmorecido, te deixe acamado, impedido de você ver Jesus e receber uma palavra dele. É tempo da gente se animar, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Jesus atua em todas as coisas. E Jesus coloca ferramentas para poder nos alcançar. Basta a gente prestar atenção. Não expulse aquelas pessoas que estão ali tentando falar de Cristo para você, para a sua vida. Tentando te dar um aconselhamento a respeito da igreja, a respeito da palavra do Senhor. Receba de bom grado, se vier da parte do Senhor. Porque assim a sua vitória, com certeza a sua cura será dada por Jesus no tempo certo. Amém? Os amigos, eles não vê só as coisas que estão acontecendo, eles têm uma visão espiritual, amigos de fé.
porque a visão deles é a visão de Cristo. Então, eles sempre vão olhar por você, orar por você, por aquilo que Cristo quer para a sua vida. Não pelo que o mundo quer. Eles vão querer o seu bem. Então, precisamos realmente estar próximo de pessoas que nos aproximem do Senhor. E precisamos ser, que é o mais importante, pessoas que levem outros ao Senhor. Pessoas que deem palavra de bom ânimo, de esperança. Que levem este acamado, este paralítico, onde está Jesus. E não tire ele de onde está Jesus para outro lado. Não seja você esse instrumento, não, misericórdia. Seja aquele que ore, busque, incentive, traga vidas a Jesus. Para que o Senhor possa atuar na vida dessas pessoas que carecem, né, da graça e da misericórdia. E eu vejo também algo interessante, né? Porque eles trabalham ali em conjunto. Foram 4 trabalhando para levar uma alma até o Senhor. Então, se houver impedimento de você, meu irmão, de você, minha irmã, de convencer alguém que está afastado do caminho do Senhor, de convencê-lo de que aqui é o lugar que ele se alimenta, que o Senhor fala com ele, chame outras pessoas, busque ajuda, não tente resolver sozinho. Somos um corpo. Talvez um só não consiga, mas 2, 3, 4, 5, a igreja inteira. Aí o cidadão vai dar ouvido. Aí ele vai ficar em atenção, vai deixar entrar no coração e vai voltar aos caminhos do Senhor, para que o Senhor faça a obra. O convencer é do Espírito Santo, mas a nossa fé, ela tem que ser ativa. Não pode ser uma fé morta. Eu vou orar por ele. Não, tem que orar e tem que agir, tem que fazer alguma coisa para que aquela vida não se perca. Amém? Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. E não vai ter obstáculo, não vai ter impedimento para quem quer fazer, para quem quer trabalhar para o Senhor, né? Olha ali, mas o meu justo viverá pela fé viva, por uma fé que faz ações, que faz obras. Uma coisa puxa a outra, não é? Então, a sua fé vai fazer com que outros também tenham fé. E é assim que funciona. Quando a gente está com a fé ativa, cheio de esperança, cheio de fervor, né? No coração, cheio de temor. É impressionante como a gente consegue contagiar outras pessoas. E um vai contagiando o outro. E se a gente incentiva um, que incentiva outro, quando vê que não, a igreja já está fervorosa na fé. Mas se por outro lado a gente é aquele que desanima, que está sempre cabisbaixo, a gente também tem o poder de contaminar e afastar as pessoas do Senhor. Então seja aquele que tem uma fé em ação. Amém? Não vai ter obstáculo. Nem obstáculo físico e nem obstáculo espiritual. Porque o Senhor trabalha por completo. Assim como a gente viu. De imediato ele curou a alma, o espírito. E logo em seguida ele curou o corpo. E uma cura tão maravilhosa que o homem já saiu andando. Se fosse aqui nos dias atuais, quem é que é um paralítico? Começa a andar, que consegue andar assim rapidamente, não tem como, para a ciência, né? Porque está tudo atrofiado. Mas Deus é o Deus da cura. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Então ele já ia andar, era correndo, se possível fosse até voando, porque para Deus não há nada impossível. E essa superação de obstáculos trouxe àquele homem algo extraordinário. E foi o que trouxe testemunho para todas aquelas pessoas que estavam ali. Vamos ver Mateus 9:8. Mateus 8. Diz assim:
Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera total autoridade aos homens. Agora vamos ler Lucas 5:26. Vamos ler o 25. Imediatamente ele se levantou na frente deles, da multidão, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. E cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Leia comigo. Hoje vimos coisas extraordinárias. E é assim que acontece quando o Senhor atua na minha e na sua vida. A obra é tão perfeita, a obra é tão completa, que as pessoas à nossa volta ficam atônitos, glorificam ao Senhor e elas dizem sim, hoje vimos coisas extraordinárias. Porque é assim que o Senhor age na minha e na sua vida. Ele age no extraordinário, ele age no grande. Sempre que ele encontra um coração cheio de fé, sempre que ele encontra um coração com temor, um coração disposto a recebê-lo. Amém? E ali houve sim coisas extraordinárias, a ponto de todos ali saberem do poder, saberem da autoridade do Senhor Jesus, saber que Ele é Deus e hoje também não é diferente na minha e na sua vida. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé e a certeza de que o Senhor age em todas as situações. Mas a fé, ela precisa estar em ação, na minha e na sua. Amém? Então, uma fé persistente, uma fé na prática, é aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Mas não apenas para a minha vida, não apenas para a sua vida, mas para a vida de todos. Porque às vezes um entre nós está fraco. E é aí que o corpo de Cristo entra atuando, com uma fé em ação. E o Senhor honra. Às vezes não é nem o enfermo, mas é aqueles que estão à sua volta. A fé deles é que age o coração, a mão do Senhor. Eu creio nisso. Muitas vezes nós vemos aqui e oramos até sem força por alguma causa. Mas eu te convido a orar com toda a fé no seu coração. Porque o Senhor é aquele que vê todas as coisas. E Ele honra. Ele vai te honrar, mãe, você que está orando pela vida do seu filho. Ele vai honrar o pai que está orando por a vida dele mesmo, da família. Ele vai honrar por todos nós que estamos orando aqui pela sua obra, pela igreja do Senhor, pelas causas aqui apresentando. Então precisamos ter a nossa fé em ação e o Senhor honra sim, sempre, aqueles que com fé em ação, com a fé ativa, sabem que Ele é o Senhor, Ele é aquele que tem a autoridade para perdoar pecados, para mudar a história, para mudar a situação. Então continue a orar pelas causas, com o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para finalizar, Mateus 9:2. Diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Tenham bom ânimo. Foi o que Jesus disse. Amém? Os seus pecados estão perdoados. É a palavra do Senhor. Então tem de bom ânimo. Porque no momento que
houver um encontro com o Mestre, com Jesus, não importa se ele está lá para ensinar. Porque a palavra diz que ele tem autoridade para curar pecado, para curar a alma, o espírito, para te fazer você nova criatura. Então tem de bom ânimo, não desanima com aquilo que os seus olhos vê, não desanima por aquilo que as situações estão mostrando, porque o Senhor é aquele que faz o extraordinário, foi o que a gente acabou de ler. E quando o extraordinário de Deus chegar na minha e na sua vida, todos vão ficar atônitos, todos vão ficar admirados, e todos vão, junto com você, glorificar o nome do Senhor. O nome que está acima de todo nome. O nome que tem poder para sarar, para curar, para transformar. O nome que tem poder de trazer para mim e para a sua vida a filiação. Te chamar de filho, quando nem você o chama de pai. Olha que interessante, né? No momento ali de tristeza, de abatimento, nós deixamos de lembrar que Ele é o nosso Pai e que nós somos filhos. Mas Ele não esquece. Ele nos chama pelo nome e Ele te chama filho. Tem de bom ânimo, é a palavra do Senhor. Tem de bom ânimo, igreja, independente da situação, porque o justo vive pela fé. Pela fé viva e não por uma fé morta. Então, fale ao Senhor de todo o seu coração, se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude na nossa fé, porque muitas vezes nós esquecemos quem é o Senhor da nossa vida. E que se isso vier a acontecer comigo e com você, o Senhor abre uma porta, né? Porque a multidão fechou a porta, mas o Senhor permitiu abrir o telhado para que o homem descesse. E se não tivesse ali o telhado, ele abriria uma janela, ele abriria uma parede se fosse necessário. Porque este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que você serve. Porque Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre parede onde não tem parede. Ele faz qualquer coisa em favor da minha e da sua vida, porque Ele nos ama. Ele é o nosso Pai e somos filhos dele. Amém? Então ore com fé, pedindo ao Senhor que nos ajude quando houver as dificuldades e nos prepare agora. Nos prepara, Senhor, para um momento de dificuldade, para que a sua igreja não se esqueça que o Senhor é o Senhor do extraordinário. Para que os seus filhos não esqueçam que quando a dificuldade bater, aí é um momento de glorificar o seu nome. Para que a gente não fique abatido, entristecido, mas que pela tua palavra nós tenhamos bom ânimo. Bom ânimo, porque o Senhor não esqueceu que é o nosso Pai. E nós não podemos esquecer que somos os seus filhos, Deus. Louvado seja Deus. Ajude-nos, Senhor, da nossa incredulidade muitas vezes. Ajuda-nos, Senhor, a ser bons amigos, mais próximos, mais achegados do que irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis nas nossas companhias. Não largar de mão, não virar as costas, Senhor, para aquele que está necessitado de uma ajuda. Necessitado, Senhor, de um suporte. Necessitado, às vezes, até de ser carregado, Senhor. Mas que nós colocamos, Senhor, a nossa fé em prática. A nossa fé em ação. E sejamos aqueles que até carrega, se for necessário, para que o meu e o seu, o nosso irmão, se achegue a Ti, Pai. Se achegue próximo de Ti. E que a Tua palavra seja transformador na vida deles, Senhor. Oh Deus, que nós sejamos essas ferramentas que não desanima na dificuldade, que não se abate, Senhor, no meio da dificuldade, nem na nossa situação, nem na situação do outro, mas que com fé, com esperança, tendo uma visão espiritual e crendo que o Senhor é o Senhor dos impossíveis, possamos estar sempre agindo, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Senhor dos senhores e que não há nada deliberadamente impossível para Ti.
Ó Senhor, que possamos, Deus, ser atuantes, Pai, neste ministério, trazendo, Senhor, à vista de todos a nossa fé, as nossas obras, para que assim outros tenham bom ânimo, Senhor, e pratiquem aquilo que é da Tua vontade, Senhor, aquilo que está em conformidade com a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre traz, Senhor, palavra aos nossos corações, ensinamentos, Senhor, para a nossa vida. E que nós possamos tirar, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, o ensinamento necessário para a gente agir aqui na terra, Senhor, até que o Senhor volte, sendo vasos usados, Senhor, em favor do Teu nome e sempre com o objetivo de levar outros até Ti, Senhor. Porque nós sabemos que se o Senhor encontrar com aquela alma, coisas extraordinárias podem acontecer. Nós cremos que o Senhor pode mudar, Senhor, todas as situações. E outros precisam crer nisto também, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no nosso coração e fazer morada. Amém?